Olá a todos, vamos resolver agora o exercício número 39 da lista de exercícios do movimento unidimensional. Dois trens se movem no mesmo trilho quando os condutores subitamente notam que eles estão indo um de encontro ao outro. A figura ao lado mostra as velocidades v dos trens em função do tempo, enquanto estão sendo freados. A escala vertical do gráfico é definida por Vs igual a 40,0 metros por segundo. Afinal, se é um gráfico que a escala vertical é velocidade, né? O processo de desaceleração começa quando a distância entre os trens é de 200 metros. A pergunta é, qual é a distância entre os trens depois que eles param? Para a compreensão dessa questão, vamos inicialmente fazer uma contextualização. Então imagine que você tem dois trens vindo, um de colisão ao outro. Eu vou colocar o trem 1 em um sistema referencial em que ele está na posição x igual a 0, no tempo igual a 0. Já que a distância inicialmente entre os trens é de 200 metros, isso significa que eu vou chamar que o trem 2 está na posição x igual a 200 metros. Assim, a partir desse momento, esses dois trens começam a frear. E é exatamente o gráfico vai demonstrar como é o comportamento dessa redução da velocidade ao longo do tempo. Como vocês podem perceber, é um gráfico da velocidade pelo tempo. A linha cheia representa a velocidade do trem 1 e a linha pontilhada a velocidade do trem 2. Ora, se o trem 1 está na direção dos eixos x positivo, significa que a velocidade dele é positiva, portanto, o valor dele da velocidade começa, se você fizer a conta, em torno do par ordenado 40 metros por segundo, e após 5 segundos, essa velocidade chega a 0. Para o trem 2, como ele está se deslocando em direção ao trem 1, significa que a velocidade dele ela vai ser negativa por conta do referencial. E ele começa com a velocidade em módulo, 30 metros por segundo. Diferentemente do trem 1, em 4 segundos, esse trem consegue parar. Então, esse gráfico vai ser fundamental exatamente para a gente encontrar quais são as desacelerações dos trens. E a partir daí substituir as equações do movimento. Bom, dessa forma a gente pode criar então pares coordenados. Para o trem 1, nós temos o primeiro par coordenado, que seria o tempo igual a 0, e o y, que seria a velocidade 40, e o outro ponto, o tempo igual a 5 segundos e a velocidade 0. Assim, para o trem 1, nós temos que a aceleração 1 é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então percebam que a inclinação dessa reta vai nos dar exatamente a aceleração. A velocidade final é 0, menos 40, é igual a dividido por 5, menos 0. Portanto, teremos menos 40 dividido por 5, e a aceleração do trem 1, menos 8 metros por segundo ao quadrado. Para o trem 2, nós temos os seguintes pares coordenados. No primeiro ponto, nós temos o tempo igual a 0 e a velocidade menos 30 metros por segundo. E o segundo ponto, 4 segundos e a velocidade 0. Então, para o trem 2, vou chamar a aceleração 2 como sendo a variação da velocidade dividido pelo tempo. A velocidade final é 0 menos o valor da velocidade, que é menos 30, dividido por 4 menos 0. E aí nós temos 30 dividido por 4 é igual a mais 7,5 metros por segundo ao quadrado. Como o movimento desses trens é um movimento acelerado, nós podemos utilizar a equação horária da posição, x é igual a x0 mais v0 vezes t, mais 1 meio de at ao quadrado. Assim, a equação horária da posição do trem 1 vai ser a posição inicial, como eu disse no início, para esse trem, ele parte da origem, é 0, mais a velocidade inicial mais 40 vezes t, menos a aceleração 1, que é menos 8 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Assim, encontramos então que a equação horária da posição do trem 1 é 40t menos 4t ao quadrado. Para o trem 2, x2 é igual a 200, que é exatamente a posição inicial do trem 2, quando ele vai iniciar esse movimento, menos 30 vezes t, que é a velocidade inicial do trem 2, mais 7,5 dividido por 2t2. Assim, a equação horária da posição para o trem 2 é 200 menos 30t mais 3,75t ao quadrado. Bom, de posse com essas duas equações, a gente pode simplesmente fazer da seguinte forma. Olha só, para o trem 1, ele para no tempo de 5 segundos. Para o trem 2, ele para no tempo 4 segundos. Então, se eu quiser saber qual é a posição desses objetos, ou desses trens, nos respectivos tempos, é só eu substituir na equação horária da posição. Então,
Para o trem 1, a posição do trem 1 em 5 segundos vai ser 40 vezes 5 menos 40 vezes 5 ao quadrado, que vou encontrar 200 menos 100, e, portanto, a posição do trem 1 no tempo 5 segundos é igual a 100 metros. Para o trem 2, vamos substituir o tempo 4 segundos, que vai ficar igual a 200 menos 30 vezes 4, mais 3,75 vezes 4 elevado ao quadrado. Fica 200 menos 120 mais 60 igual a 140. Assim, a distância entre os trens é nada mais que a diferença entre a posição do trem 2 e a posição do trem 1, x2 menos x1, que é o valor de 140 menos 100, e encontrando que os trens, após parar, estarão a uma distância de 40 metros.